Como se não bastasse a humilhação que o governo brasileiro, seu governo, passou nas mãos de Nicolás Maduro no ano passado, a dívida bilionária da Venezuela com o Brasil aumentou. E adivinha quem vai pagar essa conta? É você. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de geopolítica do canal Vamos Falar de História, e eu recomendo que você tenha um estômago forte. Vai passar raiva junto comigo, sim. A dívida bilionária da Venezuela com o Brasil tem sido um tema de grande relevância nas relações diplomáticas entre os dois países, ainda mais em tempos de tensão na fronteira. A forma como o ditador Nicolás Maduro desdenhou do atual governo brasileiro nos últimos tempos, ainda mais após ter vindo aqui, reacendeu o debate sobre essa questão, especialmente devido ao impacto econômico. E em 2023, o ditador venezuelano veio ao Brasil para participar de uma cúpula com outros 11 representantes dos países americanos. Esse evento, essa cúpula, foi organizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse encontro foi marcado não apenas pela então reaproximação diplomática entre Brasil e Venezuela naquele momento, mas também pela necessidade de discutir a dívida que o país vizinho acumula com o governo brasileiro. Durante uma reunião bilateral, Nicolás Maduro e Lula mencionaram a criação de um grupo de trabalho para estabelecer o montante exato do débito e a forma como será quitado. Em 2023, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços confirmou que a dívida venezuelana atingia até então 1,27 bilhão de dólares, o equivalente a 6,4 bilhões de reais. Só que atualmente, em 2025, essa dívida já cresceu mais 240 milhões de reais. Ao todo, o calote venezuelano já supera a casa de 1,7 bilhão de dólares, segundo o Ministério da Fazenda, o que equivale a mais de 10 bilhões de reais na cotação atual. E esse montante inclui valores já indenizados pelo Fundo de Garantia, Exportação e outros ainda pendentes. Esse fundo é um mecanismo criado em 1997 para proteger exportadores brasileiros contra riscos de inadimplência de países compradores. Na prática, ele funciona como um seguro que cobre prejuízos em casos de calote, garantindo que as empresas brasileiras recebam o pagamento pelo que exportaram. No entanto, quando a inadimplência ocorre, o próprio governo brasileiro assume a dívida, repassando o ônus para os cofres públicos. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o famoso BNDES, desempenha um papel fundamental nesse processo. O BNDES financia exportações brasileiras pagando antecipadamente as empresas nacionais, enquanto os países compradores ficam responsáveis por quitar os valores devidos diretamente ao banco. No caso da Venezuela, diversos projetos de infraestrutura foram financiados dessa maneira, principalmente durante os governos petistas. Estima-se que cerca de 1,5 bilhão de reais tenha sido desembolsado para as empresas brasileiras realizarem obras no país vizinho. O problema surge quando esses pagamentos não são realizados conforme o previsto. Quando um país como a Venezuela deixa de honrar seus compromissos, o BNDES recorre ao Fundo de Garantia e Exportação para ser ressarcido. Dessa forma, o risco da inadimplência é transferido para o governo brasileiro e, consequentemente, para os contribuintes. Isso ocorre porque o fundo depende, entre outras fontes, do orçamento federal, ou seja, de recursos públicos. E falando em dívidas e bilhões de dólares, hoje nós vivemos em um mundo onde cada vez mais as criptomoedas se tornam protagonistas de um futuro promissor. Às vezes pode parecer um grande salto difícil começar a investir, mas o mercado Bitcoin está aqui para te mostrar que tudo pode começar com um simples passo. Com mais de 4 milhões de clientes e 12 anos de experiência, o MB é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina. Segurança, transparência e inovação fazem parte do DNA da empresa, tornando o investimento em criptografia mais acessível e confiável do que nunca. E agora, a começar, ficou ainda mais fácil. Abra sua conta em menos de 5 minutos, invista pelo menos R$50 em qualquer ativo da plataforma e receba R$25 de crédito na sua conta MB em até 7 dias. Isso é um incentivo para você dar seu primeiro passo no universo de investimentos digitais com segurança e praticidade. O MB
e vai muito além do Bitcoin. Ele te oferece um ecossistema completo para você explorar a nova economia tokenizada. Então não perca seu tempo. Acesse o primeiro link em destaque aqui embaixo na descrição do vídeo ou aponte a sua câmera para o QR Code da tela e descubra o futuro dos investimentos digitais com o mercado Bitcoin. Voltando à vergonhosa dívida venezuelana, o impacto desse calote vai além dos números. E economistas apontam que a política de financiamento do BNDES para países com alto risco de crédito como a Venezuela não considerou adequadamente o perigo de inadimplência. E estudos apontam que os empréstimos foram concedidos sem a devida precificação do risco, o que levou a prejuízos recorrentes para o fundo garantidor. A maior parte das exportações financiadas pelo BNDES beneficiou grandes empreiteiras brasileiras, algumas das quais envolvidas em escândalos de corrupção revelados pela Operação Lava Jato. Entre os países que deram calote nesse modelo de financiamento além da Venezuela estão Moçambique e Cuba. O governo brasileiro declarou que está fazendo de tudo para que a Venezuela cumpra com a sua dívida, mas os especialistas acreditam que é algo bem difícil de acontecer. A crise econômica venezuelana, agravada por sanções internacionais e uma administração desorganizada por uma ditadura, levanta dúvidas sobre a capacidade do país de cumprir suas obrigações financeiras. O presidente Lula ingenuamente afirmou que confia na quitação da dívida, ressaltando que, abre aspas, a Venezuela é um país amigo e que o compromisso será honrado ao longo de seu governo. No entanto, a realidade econômica venezuelana sugere um cenário de incerteza quanto a essa possibilidade. Além do impacto econômico, essa questão tem forte implicação política. A decisão de Lula de reaproximar o Brasil da Venezuela e negociar formas de pagamento da dívida contrasta com a política adotada pelo governo anterior. Jair Bolsonaro havia proibido a entrada de autoridades venezuelanas no Brasil e cortado relações diplomáticas com o regime de Nicolás Maduro. A retomada do diálogo em 2023 marcou uma nova fase, mas também levantou questionamentos sobre o retorno efetivo desse dinheiro aos cofres públicos. Diante desse impasse, uma alternativa em discussão é a reestruturação da dívida, permitindo que a Venezuela pague de forma parcelada ou sob novas condições. Outra possibilidade seria o uso de créditos de exportação futuros para compensar parte do valor devido. No entanto, ambas as opções exigem garantias concretas para evitar novos calotes no futuro. O caso da Venezuela evidencia os riscos de políticas de financiamento baseadas em critérios políticos em vez de análises econômicas rigorosas. O apoio a países aliados pode ser uma estratégia diplomática válida, mas precisa ser acompanhado de salvaguardas que protejam os interesses financeiros do Brasil. O modelo atual mostrou-se vulnerável e a necessidade de reformulação do Fundo de Garantia à Exportação tem sido discutida desde 2020, sem avanços significativos até o momento. Enquanto isso, a conta permanece para o Brasil. O contribuinte brasileiro, em última instância, é quem arca com os prejuízos de operações mal planejadas e de decisões que, ao longo dos anos, negligenciaram os riscos inerentes a esses empréstimos. O desafio agora é encontrar formas eficazes de recuperar os valores devidos sem comprometer ainda mais os cofres públicos. E você, acha que a Venezuela algum dia vai conseguir quitar essa dívida bilionária com o Brasil? Comente aqui embaixo seu ponto de vista para a gente debater. E não se esqueça de acessar o primeiro link em destaque aqui embaixo na descrição do vídeo para você conhecer o mercado Bitcoin e o futuro dos investimentos digitais. Vale muito a pena. Por hoje é só, mas se Deus quiser nos veremos muito em breve aqui no canal. Vamos falar de história. Fiquem todos com Deus e até mais.